Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Um prazer estar aqui com você mais uma vez no nosso podcast, também videocast Pretoteca. Você pode acompanhar a gente em todas as plataformas de streaming, ouvindo e também por vídeo através do YouTube da Rádio Band News FM. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Martins. Sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir questões importantes sobre a negritude no nosso país, também refletir nas questões do mundo, porque não é para isso que a gente está aqui. Bom, a gente está no mês de outubro, temos aí, o Dia das Crianças, todo dia 12, que é o dia também que se divide com uma celebração religiosa de Nossa Senhora Aparecida, mas a gente quer conversar aqui justamente sobre a data do Dia das Crianças, 12 de outubro, a gente sabe que temos discutido aqui muito a relação das crianças, com a questão racial, e hoje a gente vai propor aqui uma conversa sobre livros infantis, e livros infantis, obviamente, com essa temática racial. E já levantamos aqui essa questão, repetindo, quando a gente falou sobre o Dia dos Pais, do quanto é importante a gente levar essas reflexões para as crianças, mas não, eu vou usar essa palavra aqui, manchar uma infância que deveria ser livre de preocupações com um passado de tanta dor, que é o passado do racismo. Mas espera aí que eu vou deixar quem entende do assunto falar sobre isso com a gente. Por isso, o podcast Pretoteca hoje recebe duas convidadas muitíssimo especiais. Uma delas é a Nina Risse, que é historiadora, editora, poeta, professora, autora do livro recém-lançado Elsa, a Voz do Milênio. A gente vai ver imagens já aqui dos livros delas que vão aparecer aqui pra gente. E também recebendo, gente, ninguém mais, ninguém menos que Bianca Santana. Ela que é doutora em Ciência da Informação, autora de livros Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo. Também Continuo Preta, a vida de Sueli Carneiro, Quando Me Descobri Negra. E claro também que ela escreveu Diálogos Feministas e Antirracistas e Nada Fáceis com as Crianças. Então venham para cá, dupla, por favor. Um prazer receber vocês no Pretoteca. Eba, que alegria! Muito obrigada, Cíntia, Nina, que alegria estar aqui com você. Estou muito feliz também, gente. É incrível esse podcast, Cíntia. Que bom que ele existe, que bom estar aqui e que bom estar aqui com a Bianca, que é alguém que eu leio com muita alegria e sou feliz de ser contemporânea. Ai, que lindo, gente. Eu que sou feliz de ser contemporânea de duas mulheres tão gigantes, A gente não sabemos aqui, não conversamos sobre a idade de cada uma, mas eu acho que a gente regula com a idade, regula com a questão geracional, que vai ter tudo a ver com esse nosso diálogo aqui hoje, Porque a gente era um tipo de criança. As crianças que vocês estão ajudando a formar também com essa literatura são outro tipo de criança. E quero aqui deixar a minha alegria, porque vocês não se conhecem pessoalmente ainda, mas em off foi uma festa aqui, faltou só o abraço acontecer. Então é uma alegria para a gente aqui do Pretoteca conseguir promover esse encontro entre vocês, viu? Alô, Band News, promova o encontro físico. Por favor, eu quero vocês no sofá, nas cadeiras aqui com a gente das próximas vezes. Bom, meninas, eu quero começar com a Nina, Só por uma ordem, tá, gente? Da ordem que elas estão posicionadas aqui na tela, não tem nenhuma questão de importância, não. Todo mundo é importante aqui. Queria começar com a Nina, que lançou recentemente o Elsa, a Voz do Milênio. A gente vai mostrar a capa aí de novo. É um livro super bonitinho. Gente, eu tenho o livro, só que eu deixei ele na minha gaveta lá na redação. Então, a gente está mostrando por isso ele aqui virtualmente, para não atrasar ninguém, para a gente continuar com a nossa gravação. Queria que você falasse um pouquinho, sobre como veio a concepção desse livro, a ilustração também do Ike, que é muito bonita. Queria que você falasse um pouquinho a respeito. Minha história, na verdade, com os livros infantis começa antes porque eu sou tradutora, Uhum. E eu traduzi vários livros infantis da Bell Hooks, traduzi a história da Nina Simone, que eu sou Nina por causa da Nina, olha aí. Ai, que lindo. E ter traduzido esses livros significou a hora de compor esse livro, sabe? No caso da Bell Hooks, por exemplo, ela é uma autora que pensa a escrita para criança, eu consigo vê-la sentada junto com as crianças, na mesma altura, e sempre partindo de um lugar de positividade, isso é muito bacana, pensar que a nossa história não é uma história de acorrentamento, não é uma história de correntes, é uma história de beleza, é uma história que é uma lança para o futuro, é uma história onde o presente também é bonito, e pensar na Elsa Soares é pensar em tudo isso, que uma mulher que com a sua voz mudou a sua vida, mas também mudou a vida de várias outras pessoas, até a minha,
Meu pai, ele, olha que coisa inóspita quase. O meu pai, ele era pastor de igreja evangélica. O Isso meu é bem também. fora da curva, mas ele ouvia. O seu também? Também. Mas eu tive uma educação mista, porque eu também cresci num terreiro, olha que coisa. Bem Brasil isso, né? É bem Brasil, é. E aí, pensar que o meu pai foi a pessoa que me apresentou a Elza, né? Porque ele, embora fosse um pastor, quando eu falo de ser pastor, né? É porque há um certo curso, né? Onde há algum desrespeito, alguma alienação. E o meu pai não, meu pai era um homem preto, né? Muito consciente de si no mundo e que ouvia samba, e que ouvia bolero. Então, o fato de o meu pai, enquanto pastor, ouvir Elza, assim, me coloca também fora da curva, né? Então, poder contar essa história, que é uma história da música brasileira, que é uma história das mulheres pretas brasileiras, principalmente das mulheres pretas brasileiras, né? Há uma epígrafe no início que ela fala sobre isso, né? Sobre ser uma mulher preta. É uma honra para mim poder contar essa história. Quando eu era criança, já que você falou de geração, o único livro que tinha uma personagem preta que chegou até mim foi Menina Bonita do Laço de Fita. Um livro que hoje eu nem utilizo nas minhas aulas, né? Então, assim, pensar nessa mulher poderosa, numa mulher que é uma mulher brasileira em todos os sentidos do termo, né? Quando a gente lê esse livro, a gente entende o nosso país durante um longo período, que vai desde a Era Vargas, passa pela ditadura, sai da ditadura, vem para um período que a gente chama de democrático, passa por Bolsonaro. Então, conta a nossa história do Brasil, conta a história das mulheres pretas e a história da maioria das pessoas que vivem aqui, que são as Biancas, que são as Cíntias, que são as Ninas, que é a Dona Maria de quem eu compro tapioca ali na esquina todo dia, que são as pessoas que somos nós, né? Que crescemos, não temos uma vida fácil, ninguém diria que seria fácil, mas que nos colocamos no mundo com muita força, né? Que se alguém tirar o meu lugar, não, aqui é o meu lugar mesmo, aqui é que eu fico, e daqui ninguém me tira, e eu vou ser uma escritora foda. No caso dela, uma cantora, né? Demais. Agora, Bianca, queria que você falasse um pouquinho também, né? O seu livro dos diálogos nada fáceis, feministas nada fáceis com as crianças, tem muito do seu maternar, né? No diálogo que você vinha tendo com as crianças da sua casa. Fala um pouquinho sobre esse desafio, porque realmente não é um livro nada fácil, né? Eu fiquei vendo ali e falei, meu Deus, como eu responderia essa pergunta? Não sei. Não, coisa linda, muito obrigada, muito bom, Menina, muito bom te ouvir, Cinti, poder falar um pouco desse livro, que é tão novo e pelo qual eu já tenho tanto carinho, porque ele é um livro que convida para conversas. Então tem perguntas ali, né, um livro de diálogos, que não dá para responder de forma objetiva, com uma única resposta correta para encerrar o assunto. Pelo contrário, são perguntas que convidam a reflexões profundas, a partilha de dúvida, a pesquisa e a conversas longas sobre temas que são difíceis. E isso é algo que me parece ser uma demanda das crianças, elas querem conversar. E muitas vezes nós, adultos, a gente quer dar uma resposta para encerrar as conversas difíceis. Então a criança faz uma pergunta complicada, a gente, nossa, como eu saio dessa? Como eu saio dessa para encerrar esse assunto? Porque ele é um assunto difícil. Ele é um assunto difícil porque muitas vezes eu acho que a criança não vai dar conta. E às vezes ele também é um assunto difícil porque eu mesma não dou conta dele. Eu não consigo lidar, eu não tenho elaboração suficiente. Mas aí quando a gente encerra a conversa, a gente vai aumentando os silêncios. E quando a gente silencia sobre os temas difíceis, a psicanálise, muitas linhas da psicologia vão ensinar pra gente que o problema aumenta. Não falar sobre as questões difíceis aumenta a dificuldade, aumenta o tamanho do problema. Então, por mais difíceis que os diálogos sejam,
o livro nos convida ao diálogo. Quando Nina disse, né, que o pai era pastor, Cíntia, você disse que o seu também, eu lembrei de um dos diálogos do livro, então eu vou pedir licença para ler, porque os diálogos são muito curtinhos. Por favor. O papai não acredita em nada. Você acredita nos orixás, mas tem um monte de Nossa Senhora e outros santos no seu altar. E você? Eu acho que tudo bem acreditar em Deus, santo, orixá. Só não gosto quando mandam as pessoas fazerem coisas ruins como se Deus que tivesse mandado. Nossa, é muito Pronto. forte esse diálogo, é muito bonito, tem uma potência gigantesca, né? E as ilustrações do Tainan Rocha nos ajudam a ter essas conversas, me parece. E dá para falar de tanta coisa a partir desse diálogo, né? De liberdade religiosa, das muitas expressões de Deus e da espiritualidade, mas também de racismo religioso, de perseguição, né? Exatamente. E às vezes a gente acha que esses assuntos não são assuntos com criança, só que as crianças estão vivendo o mesmo tempo que a gente e elas estão percebendo tudo o que está acontecendo. Exatamente, é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Porque a Nina vem de uma família, parte da família evangélica. Eu acho até que a gente é filha do mesmo pai, que meu pai era exatamente assim. A gente tinha samba dentro de casa, ele era completamente fã de Gonzaguinha, um pastor que, né, era com a cabeça bastante aberta. Então, graças a muito do que ele ensinou dentro de casa, eu consigo ser essa pessoa que tem realmente essa capacidade de dialogar. Não estou dizendo aqui, tá, gente, que eu sou melhor que ninguém, não, né? Mas a gente sabe que o universo evangélico tem uma cabeça muito fechada, um conservadorismo muito grande, que muitas vezes não vai levar a esses diálogos que estão no livro da Bianca, por exemplo, quando a criança pergunta sobre uma pessoa trans. Não vai adiantar você esconder uma pessoa trans, como isso aconteceu durante toda a nossa infância, porque elas existem, elas vão continuar existindo. E as crianças têm que aprender a lidar com essa diversidade. Esse é um desafio muito grande para essa geração de agora, que tem muitos livros sobre esse assunto. A gente não tinha nenhum livro com crianças pretas, com essa temática, né? Eu queria que vocês falassem justamente sobre esse desafio que vocês estão ajudando a propor nos dias de hoje. Acho que a Bianca, assim, num ponto fulcral que eu percebo, sou professora, né, e convivo com crianças desde a primeira infância até adolescentes. E é muito isso que a Bianca falou, de que as crianças estão preparadas para essas. Afinal, elas estão vivendo nesse tempo. Os tabus, quem criam são as pessoas adultas, né? Não são as crianças. Elas estão falando sobre sexualidade. A gente tem criança pequena aqui na escola que com 5 anos consegue dizer: eu sou viado, tia. E isso é algo assim que, para mim, quando eu era criança, essa criança dizer isso em sala de aula seria motivo de liga para os pais, leva no psicólogo, leva no psiquiatra, vai no pastor, manda teatro, sabe? Ou diversos outros assuntos, né? Elza. Todo mundo me pergunta, né? Todo mundo é muita gente, mas muita gente me pergunta por que falar sobre a história dessa mulher, né? Uma história que teve tantos lutos, perdeu filhos para fome, sofreu violência doméstica dentro de casa, teve que mudar de país porque a ditadura ameaçaram a sua família. Então, assim, uma mulher preta que muitas vezes quiseram impedi-la de cantar pelo simples fato de ser preta. Então, para que falar isso para as crianças, né? A minha pergunta sempre é: por que não falar, né? Assim, essa é que é a grande... Por que não falar? Se fosse uma história de uma pessoa branca vivendo nos jardins, com os filhos que estudam no Colégio Bandeirantes, eu estou falando uma realidade de São Paulo, mas assim, que eu posso trazer para Fortaleza, que é onde eu moro, né? Se fosse uma criança branca que mora na Aldeota, cujos filhos estudam no Colégio Farias Brito, é uma história que vale a pena ser contada, né? Então... as crianças, elas vivem nesse tempo, elas sabem de tudo que acontece, elas querem falar sobre tudo. É nas conversas que a gente elabora as coisas. Pelo trecho que a Bianca leu, eu percebo também no livro dela que há um tom de brincadeira também, né, de contação de história, algo que também aparece no livro da Elza, porque ela foi uma criança. Então começa contando
Quem era a criança, Elza? Uma criança como todas as outras, que brinca, que pode tá com fome, mas pega uma caixa de sapato e faz uma casinha de boneca, que pega um milho e transforma numa boneca, que é o que eu fazia. Então, elas estão aptas, né, e prontas para conversar de tudo. Acho que esses livros que a gente faz, eu, Bianca e várias outras pessoas maravilhosas, né, que estão criando hoje e que estão tendo a chance de publicar, porque acredito que as mulheres negras estavam escrevendo desde sempre, desde antes da escrita. Acontece que não encontravam casas publicadoras, né? Então, quando a gente escreve esses livros e as crianças entram em contato com essas histórias que tem de brincadeiras, elas elaboram o seu mundo, né? Elaboram estratégias de sobrevivência, elaboram regras de convívio, entendem que existem outras narrativas possíveis, que eu não vou ser uma mulher que vai ser dona de casa se eu não quiser, que eu não vou viver na pobreza para o resto da vida, se parece que eu estou falando de meritocracia, né? Mas que há sim outros caminhos possíveis, né? É muito mais difícil para quem é preto, para quem está na favela, mas não é uma narrativa dada, não é uma narrativa de violência. A gente produz arte, a gente produz beleza e as crianças sabem disso. Eu acho interessante nisso tudo que a Nina falou, que é incrível, né? Ressaltar que não é sobre antecipar questões para as crianças, ou hipersexualizar crianças, ou trazer temas para elas que estão muito distantes da realidade delas para impor um ponto de vista. Não é sobre isso. É que as crianças trazem para a escola, para a família, aquilo que está no contexto delas. E aí a gente ouve as crianças, reflete junto, não entregando mais do que aquela criança é capaz de receber. A gente não vai oferecer um excesso de explicações para uma criança de 3, 4 anos de idade. Para um adolescente, uma adolescente que já tem muito mais informação, a conversa também tem muito mais informação. Então, a gente precisa ter uma delicadeza como adultas e adultos de responder, não deixar os silêncios permanecerem, mas entender o que é legal, o que é adequado para cada idade, sabendo que os temas vêm das crianças. E eu estou falando isso porque às vezes tem gente que fala: ideologia de gênero, estão inventando um problema que não existe para as crianças. Isso não é verdade. As crianças veem o mundo, observam os conflitos e nos trazem as perguntas. A gente está falando sobre aquilo que existe, ninguém está inventando, né? Às vezes é muito comum falar: esse pessoal que denuncia o racismo está inventando conflito racial no Brasil. Não, não é verdade. O racismo existe. E o melhor jeito de a gente enfrentar o racismo é falar sobre ele, para que as pessoas brancas, negras, indígenas, amarelas, para que todo mundo tome consciência, para que a gente construa uma sociedade em que todo mundo possa viver e viver bem. Então a gente não fala desses temas para criar desigualdades, para criar perversões. A gente fala nesses temas para proteger as crianças, para que todo mundo viva bem. Exatamente. Eu vou trazer ainda nesse embalo aí do que a gente está falando, né? Eu abri essa conversa apresentando vocês, falando justamente desse desafio de essa criança já vai ter, uma criança preta já vai ter que lidar com racismo ao longo da vida, em vários momentos, né? Infelizmente, a escola acaba sendo esse ambiente bastante cruel. Acho que nós, né, da geração que nós três fazemos parte, isso era muito mais difícil, né? Você era a neguinha do cabelo duro, você era... Enfim, esses apelidos né, que eram bullying, a gente não sabia que era. Enfim, eu queria justamente saber, assim, de vocês, né? A pergunta que eu trouxe no início, quando eu apresentei vocês... essa criança já vai ter que lidar com racismo, mas como que a gente, não é amenizar a palavra, né, mas como que a gente apresenta um mundo para essa criança sem já levar essa narrativa de dor, né, sem contar: olha, sua bisavó, tataravó, seja lá quem for, foi acorrentada, foi trazida para cá à força, foi marcada com ferro. Ela já vai ter que saber disso em algum momento, né, mas é preciso também apresentar a questão racial para essa criança. Gente, pelo amor de Deus, como que faz isso, por favor? Como que faz isso? Você está falando, quando você fala dessa história de correntes, né? Eu gosto muito de pensar também na parte boa, né?
da história não é apagar isso tudo que existiu e que é preciso falar, inclusive para buscar políticas afirmativas, para buscar lutar o racismo, que é resultado, né, de uma história de escravidão, de sequestro, de dor. Mas, por exemplo, dizer para uma criança, você já pensou que quando a Elsa canta assim, beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se encontra a firmeza. Imagina que ela tá cantando isso para você, assim, você se reconhecer nessa letra, que quando o Mano Brown tá cantando as coisas dele, você sabe que é de você que ele tá falando, que quando você come uma pipoca, você sabe que é uma comida que tem a ver com as suas raízes, com a sua história, que foi a nossa ancestralidade que permitiu que a gente chegasse até aqui vivas e vivos. Você sabia que o samba é uma música que foi feita pelos seus ancestrais e vários, né? Você percebe que quando você está andando na rua, que quando seu cabelo está mais jogado para cima, ou que quando você está com um turbante, várias outras pessoas que se parecem com você te olham e dizem: e aí? E você sabe que é porque vocês têm uma história de ancestralidade juntas. Então, pensar que a nossa história é uma história de amor, de irmandade, de língua comum, de pátria comum, e quando eu falo pátria comum, é pensando inclusive nesse lugar onde nós estamos agora, né? Nós somos pessoas brasileiras, pessoas que nossos ancestrais vieram de um outro lugar, foram sim sequestrados, mas nós vivemos aqui, nós construímos esse lugar, né? E então, assim, é uma história de ancestralidade, uma história de axé, uma história de força, uma história de beleza, uma história que se lança para o futuro como um lugar possível em que vivemos massa, né? Como a Bianca fala. E acho que apresentar essas questões raciais, talvez essa seja a maneira primeira, né? A partir desse ponto de beleza comum, digamos. Um outro jeito, assim, que eu penso é mesmo através da arte, né? Então, eu sou professora de história, né? Veja, quando eu estou em sala de aula e eu vou dar um dado, por exemplo, para os meus alunos, eu falo, sei lá, 2 milhões de pessoas morreram quando eram trazidas da África para o mundo novo. Isso não significa nada para os meus alunos quando eu falo 2 milhões de pessoas, sabe? O que é 2 milhões de pessoas? Parece que o cara do censo bateu ali e está falando alguma coisa, né? Por outro lado, quando eu trago uma obra de arte, quando eu trago um livro, por exemplo, da Kiyo San, um livro da Cristiane Sobral e várias outras da Mel Duarte, que também tem livro para criança e também faz poemas para adolescência, ele é muito mais simples não só simples, mas o conhecimento pelo lúdico, né? Pelo jogo, pela ginga, pela capoeira, pelo terreiro, não um conhecimento que vem pelo censo, que vem por dados, que vem pelo jornalismo. E através desse conhecimento pela arte, que é lúdico, que é bonito, a gente consegue abrir essas sendas para discussões, né? Então, quando a gente sentar, por exemplo, com um livro da Bianca, com a Elsa, mesmo meus livros anteriores, que também tratam de temas difíceis, como encarceramento feminino, essas conversas mediadas, né? Porque eu gosto de pensar também, livro infantil não é um livro para criança, é um livro feito que pode ser compartilhado com crianças. Então a gente tem ali pessoas adultas que também estão sendo mediadas por essa leitura, junto com as crianças, trazendo tudo que está implícito na obra, né? Contexto político, contexto social, econômico, brincadeiras, enfim, é isso. Maravilha. E agora eu vou aprender com a Bianca outros jeitos. Vamos juntas. Eu concordo, assim, né? Fui ouvindo a Nina e acho que os caminhos são esses.
Então, para eu não repetir, porque eu acho que os passos que ela deu são realmente esses passos, eu acrescentaria essa possibilidade de escuta atenta do que vem das crianças. Por exemplo, quando a minha filha tinha 5 anos de idade, minha filha tinha um black power enorme, que agora o cabelo tá um pouco mais comprido, ele pesou, mas ela vivia com aquele black e amava o cabelo dela. Aí eu comecei a perceber que ela começou a prender o cabelo para ir para a escola, aos 5 anos de idade. Aí eu falei, Cissa, você já reparou que agora você prende o cabelo todos os dias para ir para a escola? E ela me respondeu, você já reparou que nenhuma outra criança da minha sala tem o cabelo igual ao meu? E esse diálogo me permitiu compreender que tinha alguma coisa acontecendo. Não é só que ela estava observando que o cabelo dela era diferente, mas possivelmente ela ouviu de outra criança que o cabelo dela era diferente. E para ela aprender e não achar mais o cabelo dela bonito, ela deve ter ouvido alguma coisa negativa sobre o cabelo dela. Então isso me convidou a conversar com a professora, com a orientadora, a entender o que estava acontecendo. E realmente tinha uma coisa ali acontecendo. Nesse diálogo com a escola, a professora Rúbia, muito carinho e gratidão, que era uma professora que convidou uma professora negra da escola. Elas fizeram, a Patrícia, elas fizeram um trabalho conjunto muito bonito, a partir de uma música da MC Sofia. E aí todas as crianças tiveram a oportunidade de falar sobre todos os cabelos. Então, menina pretinha, você é uma rainha. E todo mundo olhar para o Black Power como um cabelo bonito, importante, legal. Então, a possibilidade de a escola fazer esse trabalho se deu porque eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo, porque o cabelo estava preso. As crianças, elas sempre nos dão sinais. Ou elas verbalizam, ou elas perguntam, ou elas mudam o comportamento. E nós, como família ou como educadoras, educadores, a gente precisa sempre ter essa escuta atenta. Porque quando a gente parte de algo que está acontecendo na realidade da criança, o ensinamento ele é muito mais efetivo. Então, valorizar o cabelo, trazer o cabelo é sempre muito importante e bom, mas quando a gente percebe que tem um problema, aquilo ganha um sentido muito especial para aquela criança que manifestou um incômodo. Então, além de tudo que a Nina disse, eu acrescentaria esse olhar e essa escuta muito atentas, muito abertas às crianças. Você tem que ter uma atenção muito grande, né? Que muitas vezes, sem ser que trazer culpa para os nossos pais, né? Às vezes essa atenção não vinha, até por uma questão geracional, onde a preocupação era muito grande com o trabalho, né? A mulher ali no mercado de trabalho, o pai também, era uma loucura, né? Não dá nem para a gente culpar ninguém, não. É só realmente agradecer por essas mudanças geracionais e a gente trazer essa discussão que não existia. E eu quero justamente ir para esse ambiente escolar, né? Porque esses livros infantis tomaram algumas escolas nos últimos anos, né? Livros infantis com temática antirracista. Eu queria saber de vocês, né, os principais desafios nesse ambiente, né, que é um dos ambientes mais fundamentais para essa formação de uma criança, num país que ainda é extremamente de cabeça fechada, extremamente conservador. Isso se acentuou bastante nos últimos anos, né, nos últimos 4 anos especialmente. Temos um Congresso bastante conservador. Quando a gente falou aqui do diálogo que a Bianca traz no livro dela sobre a pergunta de uma criança sobre uma pessoa trans, a gente sabe muito bem como o Brasil lida com isso, né? De achar que a gente está querendo incentivar uma criança a fazer isso. A fazer isso, eu quero dizer, a ser uma pessoa trans, a ser homossexual em algum momento, né? Quando a discussão aqui não é essa. Como que a gente consegue levar esse desafio, de levar essa discussão, né? De aproveitar o uso desses livros dentro da sala de aula, quando também temos, por exemplo, uma mãe que vai numa biblioteca e escreve lá no Amoras do Emicida, esse livro é do demônio, esse livro tal coisa. É desafio pra caramba, né? Ai, caramba, é muito. Ai, sabe que a gente, numa das escolas em que eu trabalho, a gente adotava um livro chamado A Bolsa Amarela, Lígia Bojunga, um clássico da literatura. E tem a menina que ela diz que queria ser um menino, mas ela diz isso por causa das brincadeiras. Olha que coisa, Lígia Bojunga não estava antenada lá atrás em discussões de identidade de gênero, né? Ela estava pensando que a menina, a sua protagonista, queria subir na árvore, queria, né? E os pais só deixavam ela brincar de boneca. E aí ela tem essa fala. E a gente teve uma fila de gente na escola querendo
que a gente não adotasse mais esse livro, porque o livro fala sobre identidade de gênero. E é muito, muito louco isso, né? Você passa até pela hermenêutica, né? Tipo, vem cá, não é isso que está acontecendo. A gente está falando, a autora está falando de outra coisa. O Emicida em Amoras está falando de outra coisa, né? Demônio tá na cabeça de vocês, mas é muito complicado mesmo você falar isso com as famílias, porque eu não vou falar desse jeito com a família, né? Você tá errado, não é isso. Acho que isso que a Bianca fala de escuta ativa com as crianças, que é fundamental, acho que primeiro a gente precisa partir desse lugar também com as próprias famílias, né? Na escola, de ouvi-las, entender de onde vem toda essa preocupação, né? Agora, eu já fui também chamada para falar em escolas sobre educação antirracista. Aí a pessoa que me convidou falou assim: olha, agora eu preciso te pedir para você não parecer assim aquelas pessoas raivosas. Como assim, né? Você Absurdo, não gente. parecer aquelas pessoas raivosas, porque senão isso afasta as pessoas, né? Então é bem complexo mesmo a gente pensar em todas essas, tudo isso que está atravessando, né, a gente, e a raça está atravessando o tempo todo, porque em nenhum momento uma pessoa está deixando de ser preta, em nenhum momento uma pessoa está deixando de ser parda, negra, e ela está vivendo essas questões o tempo todo, né? Acredito que ações em conjunto com a família, pesquisas, por exemplo, uma ideia assim que ocorre rapidamente, uma pesquisa, por exemplo, sobre seus avós, que possa ser feita e compartilhada, né? As crianças perguntando para os seus pais, o que pode também ser muito triste. Eu, por exemplo, não teria quase nada para saber. Mas isso também dá uma conversa, né? Acredito mesmo que a comunidade familiar ela tem que estar presente junto da escola. Infelizmente nem sempre é possível porque a gente está trabalhando, fazendo várias coisas, mas a família tem que ser parceira da escola, tem que estar junto. E esses processos educativos eles não passam apenas pelas crianças. Na verdade, acho que é, é, as crianças também colaboram, né, nesse sentido de educar as próprias famílias, né? Ei, acho que eu já ouvi várias crianças, né, educando seus pais em relação a coisas ambientais, não joga isso no chão, ou ei, que você está falando é racista. Minha filha já me disse, já me falou, olha, eu acho que isso que você está falando, não sei se uma pessoa trans gostaria de ouvir, olha que coisa. Minha filha tem 15, 16. Então, acho que ter essa escuta atenta, e como a Elsa, acho que também é importante se impor. É importante quando eu vi o quadro o nome da Rosa Parks ali na Bianca, é preciso, como a Rosa Parks, saber a hora que você diz eu não me levanto desse banco. Ou como a Elza Soares, né? Eu não vou sair de cima desse palco porque uma mulher preta. E ao mesmo tempo é importante um caminho também, às vezes, é muito diplomático, né? Saber quando é importante você colocar na capa do seu álbum Bossa Negra, sabendo que é um ritmo que pessoas brancas e ricas que tomavam para si, não que seja delas. E saber a hora que é a hora de conversar, chamar essas pessoas, ei, calma, vem cá, o que está acontecendo? Vamos te ouvir. Vamos pensar, raça não é um problema meu, raça é um problema seu também. Pessoa branca, se racialize, sabe? Você precisa entender qual é o seu lugar nesse jogo. Então, acho que esse é uma ginga também, né? Saber a hora de brigar, saber a hora de falar, saber a hora de escutar. Sabotagem dizia, né? Saber a hora é para homem sábio, para mulheres sábias também. Exatamente. E você, Bianca? Estou de acordo e pensando que a escola é um ponto importante para lidar com uma comunidade. E uma comunidade que é uma comunidade de aprendizagem.
Tem muito estudo na educação que mostra que a educação intergeracional Gente, é muito desculpa, importante. eu vou te cortar, Bianca. A sua voz sumiu. Tranquilo. Voltou, Vocês não me voltou. ouvem? Agora eu te Voltou? ouço. Te ouço. Eu vou O te que pedir será que pra... aconteceu? Não Mistério. sei. Eu vou te pedir para voltar, então, do início da Volto. sua resposta, tá bom? Vamos Com lá. certeza. Falei que a gente pode pensar na escola como um ponto de uma comunidade de aprendizagem. Tem muitas pesquisas na área de educação que mostram como a educação entre gerações ela é fundamental. Porque não é só a escola que educa. A família educa, a igreja educa, a rua educa, todo mundo educa. Quando a gente pensa a escola como um ponto muito importante para a formalização da educação, e a escola é fundamental, mas que ela também pode estar articulada com a família e com a comunidade, a gente tem a oportunidade de educar e ser educado pela comunidade inteira. Então, quando uma família traz um incômodo, esse livro aqui não dá, porque esse livro aqui trata de um tema que eu não quero, por tal razão, a escola tem a oportunidade de trabalhar também com essa família, de conhecer esse ponto de vista, apresentar as motivações da própria escola, de novo, convidando para o diálogo. O que eu acho que é perverso e que muitas vezes acontece é que as famílias chegam para a escola com verdades muito absolutas e sem nenhuma possibilidade de escuta, de diálogo, mas né? muitas vezes a gente também se fecha a esse diálogo. E a nossa única possibilidade de construção de uma sociedade democrática é o diálogo. E aí, vamos lá, vamos ouvir essa família, o que incomoda? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque a gente vai chegando juntos ao coração da questão. Muitas vezes, quando uma família fala, não, isso aqui é do demônio, ela traz uma perspectiva da religiosidade dela, que às vezes trata como demônio algo que, na perspectiva de quem escreveu ou falou, não tem nada de demoníaco. E aí você tem a oportunidade de conversar sobre o que é o demônio. Por exemplo, na religiosidade de matriz africana, muitas vezes Exu, que é um orixá do caminho, da comunicação, da encruzilhada, ele é o demônio. Mas por que demônio? O que é o demônio? E quem é o Exu? O que é Exu? Se a gente faz essa conversa, dá pra gente entender que Exu é uma coisa e o demônio é outra coisa. E que aqui não tem ninguém falando do demônio. Então, a possibilidade de conversar, ela é fundamental. Quando as crianças trazem questões de gênero, por exemplo, de identidade de gênero, é muito importante mostrar para as famílias o que a criança trouxe, como isso se apresentou, e que violentar a criança não pode, não é isso, muitas vezes provoca aquilo que a família quer educar, quer evitar, me desculpa. Nenhuma mãe, nenhum pai quer que seu filho vá para a rua, saia de casa, fique desprotegido. Mas o que a gente observa muito, ainda hoje no Brasil, infelizmente, é que as pessoas trans, elas não veem condição de ficar na casa delas, elas são expulsas. E elas são expulsas aos piores perigos quando elas vão para a rua. Uma mãe e um pai não querem isso para o seu filho e para sua filha. Então, a gente conversar sobre isso, entender, acolher as pessoas como elas são, torna uma sociedade boa para todo mundo poder viver. Então, eu realmente acredito que a escola pode ser esse lugar de encontro para o diálogo. É isso que a gente quer propor aqui no Pretoteca. E, infelizmente, a gente está caminhando para o final, mas eu não posso deixar de perguntar para vocês, né? Foi comparar nós três, né, da geração da qual fazemos parte, com as crianças que vocês fizeram, né, que vocês colocaram no mundo, e as crianças que vocês também lidam nos ambientes de trabalho. E graças a produções, né, livros, né, produções literárias feitas por vocês, já podemos dizer que temos crianças melhores do que nós fomos? Olha, tem várias questões que, por exemplo, eu lembro que tinham duas garotas gêmeas que estudavam comigo em alguma série, acho que na sexta, talvez, e elas eram pretas, retintas. E elas tinham o cabelo 4C, assim, né? E elas desse jeito, né? Como você disse, e como eu também fazia. Minha cabeça... Você sabe que eu acho que eu tenho enxaqueca hoje, vem desse negócio do cabelo de apertar preso, a cabeça, né? Apertado muito, que ele fica liso aqui, né? Na parte puxada. E essas meninas que são, né? Não tenho contato com elas, mas acredito que estão por aí fazendo algo incrível também, é o que eu quero pensar. Essas meninas, um dia eu fui até a casa delas e elas
sempre, elas não reclamavam, assim, olha que coisa. Eu lembro que a gente conversava entre nós e o nosso desejo era ter, por exemplo, o cabelo liso, para não passar por esse processo doloroso. Hoje, as meninas retintas de cabelo 4C, as meninas pardas de cabelo 2C, como é meu caso, essas meninas já estão tendo outras discussões. Eu estou falando de meninas de 10, de 9 anos, né? A gente já consegue, por exemplo, ouvir da filha da Bianca com 5, que ela é a única pessoa que tem o cabelo diferente. E a gente consegue pensar sobre todas essas questões partindo da raça. Filha, com 9 anos, perguntou para mim se ela era branca ou se ela era negra. Com 9. Então, assim, eu não fiz essa pergunta para minha mãe, sabe? Então, e mesmo essa criança, por exemplo, de 5 anos que eu comentei, que um dia fala, né? Eu sou viado, tia. Essas as crianças elas têm acesso a muitas discussões que para nós foram muito mais tardias, e isso impacta na construção do eu, na construção do nós em comunidade. Então essas crianças terem acesso, por exemplo, hoje à MC Sofia. A MC Sofia me ajudou na tradução de livros. Eu quero dizer que justamente a parte que a Bianca disse, Pretinha, você é uma rainha, eu usei quase ipsiliteris no livro Meu Crespo é de Rainha, que é a tradução da Bell Hooks. Então, assim, a gente ter não só os livros, mas obras em audiovisual, como a gente tem filmes, como Amor de Cabelo, que também é um livro, vários outros filmes, né? Não só produções audiovisual em filme, mas novelas, livros, músicas, de coisas, permite, promove, favorece que as crianças saibam sobre elas mesmas mais cedo e, portanto, consigam se colocar, se projetar no futuro, entender quem elas são para elas mesmas em relação às outras crianças. E isso é muito poderoso, né? Você saber quem é você e quem é você no mundo e quem é você numa intersecção com as outras pessoas, né? Dói menos, né? Você consegue hoje aqui na escola, eu vejo um monte de menina com cabelo black power, com trança, que na minha época nem trança a gente falava canicalon, e cheias de poder pessoal mesmo, assim, se achando bonitas e, enfim, coisas que na minha época era raro. E isso é muito triste, porque isso é autoamor, isso é autocuidado. E se eu pudesse, assim, ir lá para o passado e fazer algo pelas meninas, que são meninas como eu fui, e como a Cíntia e a Bianca foram, o que eu faria por nós era tocar alto amor dentro de nós, sabe? Porque acho que uma das maiores desgraças de não ver representadas do racismo foi a gente né? A gente crescer se odiando, a gente não conseguir se relacionar com outras pessoas porque a gente não consegue se relacionar com nós mesmas. E eu, assim, celebro vivamente o movimento negro, o feminismo negro, o mulherismo africana, a internet, que também possibilita esse tipo de discussão, novos educadores e educadoras que estão vindo, coletivos, círculos de livro, pessoas que estão pensando, né, a educação antirracista, pensando nas crianças que a maioria das crianças, na verdade, que precisam de amor e que vão fazer, sim, um mundo melhor do que nós estamos fazendo. Muito bom. Eu vejo uma mudança muito importante naquilo que a gente tem construído coletivamente, principalmente em registrar e compartilhar a memória. Porque isso que a Nina falou, das mulheres negras escreverem desde sempre, elas escrevem desde sempre, mas a gente não tinha acesso.
Então, eu precisei entrar no doutorado para saber que em 1770, Esperança Garcia era uma mulher negra escravizada no Piauí, que fez uma carta denunciando a situação de violência que ela era submetida. Em 1859, Maria Firmina dos Reis publicou um romance. E na década de 1920, Eunice Cunha escrevia num jornal. Então, eu precisei ser adulta e muito escolarizada para saber uma memória coletiva que me foi negada. Então, parte da minha esperança no tempo que a gente vive hoje é a gente conseguir se aproximar das nossas raízes. Uma árvore, ela tem mais condição de crescer, dar flores, frutos, se a sua raiz for forte. Então, a minha sensação é de que essas meninas, esses meninos, estão conseguindo se conectar a raízes fortes, profundas, que são nossas. Então, é um momento de muita, muita esperança, e eu espero que a gente siga, assim, fortalecendo, né, essas raízes e troncos, para que a gente floresça coletivamente, para que seja bom para todo mundo. Porque quando a gente fala da luta do movimento negro, por exemplo, ela não é uma luta racista para que os negros dominem os brancos. Não! A luta do movimento negro é uma luta antirracista por equidade, para que todas as pessoas tenham acesso a direitos. O feminismo não é uma luta para que as mulheres dominem os homens. O feminismo é uma luta contra qualquer forma de opressão. É isso, e ninguém me perguntou, né? Fui eu que lancei a pergunta, mas ouvindo os relatos de vocês e pensando até no que eu vejo dentro de casa, lembrando, né, de usar fralda na cabeça para simular um cabelo liso e jogar ele para trás, e ver a minha sobrinha, que tem um cabelo parecido com o da Bianca, até mais crespo, né? De falar assim, senta aqui para pentear o cabelo. Ah, porque criança chora, né, gente? Pentear nosso cabelo, a gente sabe que é doloroso às vezes, criança não quer ficar parada. E aí a mãe falou assim, se você não quiser pentear, eu vou alisar seu cabelo. Nossa, rapidinho ela sentou, aquietou, porque ela se acha linda, se acha maravilhosa. Então, eu acho que, respondendo à minha própria pergunta, a gente conseguiu fazer crianças melhores, sim, graças à ajuda de vocês, ao trabalho que vocês fazem, vocês e outros tantos autores e autoras que escrevem para o público infantil, né, que ajudam a mudar a sociedade. E a gente espera também que o Pretoteca de hoje, que foi, de certa forma, falando sobre as crianças, mas é mais para os adultos, né, assim como os livros infantis, que a gente consiga ter levado esse diálogo, né, profundo para a cabeça dos pais, para quem está ouvindo a gente, para que a gente consiga realmente... Porque a ideia de uma geração é que a próxima seja melhor do que a anterior, né, que a gente consiga criar crianças melhores. E eu quero agradecer demais a vocês por essa conversa aqui hoje. Espero que vocês voltem para falar de outras questões, da bibliografia extensa que vocês estão produzindo por aí, desse trabalho maravilhoso. É uma honra muito grande para mim, né? Uma realização pessoal também, profissional, estar diante de vocês, a gente ter batido esse papo aqui hoje, viu, meninas? Ai, Cíntia, como você é linda! Que coisa preciosa ouvir tudo isso. Que precioso. Obrigada, mesmo. Obrigada, Nina. Fico até emocionada, bonito. Eu que agradeço, gente. Obrigada, gente. Olha, de verdade, obrigada a vocês duas mais uma vez. Nina Rizzi, gente, e Bianca Santana foram as estrelas do Pretoteca de hoje. Você também do outro lado aí que ouve, que vê a gente, sempre aqui compartilhando a sua opinião. Eu sempre digo, né? Escreve lá no Instagram, escreve no YouTube o que vocês acharam das nossas conversas e proponham também episódios futuros, porque a gente está aqui para isso, para conversar, para dialogar e propor uma sociedade melhor. É isso, né, meninas? É isso. Obrigada demais a quem nos ouviu. Obrigada. Próxima vez aí no sofazinho, do seu ladinho. Por favor, eu sei que a agenda de vocês é uma loucura, mas eu vou separar. Vamos marcar já para 2024, porque aí não vai ter erro, né? Porque eu sei que no meio do ano, de repente, Perfeito. A agenda já está boa. Um beijo, meninas. Obrigada. Beijo. E você que acompanhou a gente aqui no Pretoteca, obrigada mais uma vez sempre pela sua companhia. A gente volta então em breve a se ver. Tchau, tchau.